Olá, tudo bem com vocês? Harold de Borealis aqui, mais uma vez gravando para a Corte das Corujas. Hoje eu estou trazendo um tema bem interessante para vocês, que é sobre como funciona a roda do ano e como você pode entender aí as potencialidades dos 8 sabás, que são os 8 grandes festivais bruxos, né? Mas esses festivais eles não são somente bruxos, eles são festivais pagãos, perdão, hoje o português está meio difícil, que trabalham muito as energias, o ciclo das conjunções astrológicas de Lua, Sol e Terra. Legal? Bom, você que caiu nesse vídeo de paraquedas perguntando aí, procurando no YouTube, no Google, sobre o que é a roda do ano na bruxaria, como você pode utilizar os feitiços, celebrar os 8 sabás, enfim, que é uma coisa muito tradicional na bruxaria, na Wicca principalmente, ficou popularizado pela Wicca. Esse vídeo é para você, então fica aí, esmaga o gostei, aproveita o comentário aqui, porque no comentário você pode deixar suas dúvidas, suas ideias, seus conceitos, e muitas vezes uma pergunta do comentário vira um vídeo aqui para o canal. Então me ajude a ajudar vocês com os temas que são de interesse de vocês, legal? Se é a primeira vez que você está chegando aqui na Corte das Corujas, seja muito bem-vindo a esse espaço digital de troca de conhecimento, essa egrégora delícia, que é a corte que eu criei com base na minha caminhada mágica. E já que você chegando agora não me conhece, muito prazer, Harold de Borealis aqui, bruxo, vidente, mago, estudante do oculto, caminhante aí do oculto há mais de 17 anos, farei 18 anos em breve. Legal? Então, sem delongas, vamos para o vídeo. Já falei bastante, já te dei uma introdução do que vai ser o tema desse vídeo. Senta aí porque eu vou explicar bastante sobre como a roda de poder vai influenciar, como a roda do ano vai influenciar o seu poder, a sua magia, a sua manifestação mágica. Legal? E aí, pessoal, hoje eu tô com a colinha no celular, porque é muito assunto, então eu trouxe aqui uma colinha para me ajudar. Quem sabe faz ao vivo, a gente sempre faz umas gambiarras. E vamos lá, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, esse é o primeiro vídeo de uma sequência de 9, tá? Então primeiro eu vou falar dos conceitos gerais, depois eu vou falar de cada um dos sabás de forma mais resumida, tá bom? E aí se ficou dúvida ou qualquer coisa, vocês sabem, o comentário aí tá aberto a todos, para que a gente expanda o conteúdo em novos vídeos, em conversas no comentário, WhatsApp, enfim, tô sempre aí à disposição de ajudar você na sua caminhada mágica. Bom, a roda do ano, por que ela é importante? Primeiro, porque ela era a grande forma de se marcar a passagem do tempo longo, né? Que os gregos chamavam muitas vezes de kairos, o tempo eterno. Então, esses ciclos, eles iam sendo adicionados a esse tempo kairos, esse tempo eterno. Já os meses, os dias, eles eram muito mais considerados dentro dos ciclos do tempo cronos, né, que vem do cronológico. Então, como uma unidade de medida, a roda do ano, ela também faz uma interação entre luz e sombra, sendo o poder sombra o poder feminino e o poder luz o poder masculino. É meio complexo, parece meio complexo, vamos dizer assim, porque no Brasil a gente está muito próximo do Equador, então essa variação de luz e sombra ela é pouca percebida. Se você mora bem ao sul do país, como Porto Alegre, ou até mesmo lá o extremo sul, Caxias do Sul, Pelotas, Missões, Sacramento, aquela região bem ao sul, já Uruguai, você consegue ter uma percepção um pouco melhor do que eu vou falar aqui, ok? E, pessoal, vamos entender a roda do ano como a primeira das nossas tabelas escalares,
que é o nome que a gente dá dentro da Corte das Corujas. Em outras vertentes você vai ouvir falar das correntes de poder. Então, a roda do ano, ela é a sua primeira grande corrente de poder. Vou dar um exemplo. A gente está saindo de Lammas, ou Lamas, para Malbon. Nesse processo, nós estamos fazendo as finalizações de colheita. Então, você pode ver, e vou dar um exemplo bem bobo. Por que falam que o Brasil só funciona depois do carnaval? Porque o carnaval está exatamente no meio entre Lammas, ou Lamas, que é a primeira colheita, e Mabon, que é a última colheita. Então, pode ver que tudo o que acontece entre dezembro e janeiro. Esse período de fevereiro fica meio perdido. Março vem Mabon, a última colheita, finaliza e começa tudo novamente em 1º de maio com o Samhain. Lembrando que na Corte das Corujas nós seguimos a roda do ano de acordo com o hemisfério que nós estamos, de acordo com as energias, as estações, os posicionamentos que acontecem no hemisfério que nós estamos. Então, estou no hemisfério sul, estou falando da roda do ano sul. Eu sigo a roda do ano norte, a roda mista, enfim, fique à vontade, né? Tem vários motivos pelo qual eu sigo a roda sul. O mais simples dele é porque muitas vezes aquilo que a gente quer que a gente gostaria, por exemplo, na roda norte, outubro é o mês das abóboras. Tenta achar abóbora em outubro, impossível, mas em maio, abril, maio, que é o período da abóbora no hemisfério sul. Então, esse é um dos exemplos da influência desse poder. Então, sendo os sabás essa primeira grande divisão, dentro desse círculo de 360 graus, onde os sabás formam os 8 quadrantes principais, norte, leste, sul, oeste, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste, nós temos a segunda linha que eu chamo de tabelas escalares. Por que escalares? Porque são escalas de poder. Então, a primeira grande escala são os sabás, que influenciam toda a egrégora global, toda a alma mater, a alma material, a alma mãe, toda a terra está sob a influência desses grandes sabás. Depois vem os esbás, ou as lunações. Então, o que acontece? A Lua, já falei isso diversas vezes, tem vários vídeos sobre o poder da Lua, mas a Lua, ela funciona tanto como um filtro, quanto como uma lente. Pensa que a Lua é a mesma coisa de uma lente de foco, igual essa câmera que eu estou usando para gravar vocês. Ela vai regular a passagem dessas energias. Então, se um sabá cai junto de um esbá, que é uma lua rosa, uma lua especial, né? Então ele vai ter mais poder do que um sabá caindo em outro tipo de lunação. Dá um exemplo também de como isso se combina. Por exemplo, o sabá de Ostara, que é a comemoração da primavera. Mas aí cai numa lua minguante. Parece até meio contraditório, né? Primavera numa lua minguante. Então, você precisa entender essas tabelas escalares, essas escalas de poder, para que você possa entender como que eu vou trabalhar a energia do sabá dentro da lunação que me é propícia no momento. Terceira escala de poder, resume-se ao dia da semana que você está e ao sabor, que eu brinco, né, que está sendo dado a esse dia por um planeta. E qual é as demais conjunções dos outros planetas com relação a ele. Então, vou dar um exemplo. O sabá de primavera que caia numa lua crescente numa sexta-feira. Nossa, essa conjunção regida por Vênus, e vamos supor que Vênus está em Escorpião. Uau, tem um poder de magnetismo pessoal, de erotismo, de sedução, de conquista. Olha, é uma combinação que formei aqui, excelente para magia sexual, para magia voltada para o seu magnetismo, para os seus relacionamentos, para a construção de relacionamentos. Tá excelente, entendeu? Mas caiu numa lua minguante em
numa sexta-feira em Vênus e Escorpião e a Lua tá, sei lá, em Áries, que é um signo bem complicado referente a Escorpião. Então você vai ter que estudar essas posições para entender como esse filtro energético está se formando. Porque, pessoal, aqui agora eu vou dar uma chave mágica. Comenta aí se você entendeu essa chave mágica. Eu não falei que a Lua, e Exod para os cabalistas, ela é o grande filtro e ela também é a vagina mágica, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Então, tudo que vai nascer do etéreo nasce filtrado pela Lua. Então, todas as posições astrológicas, inclusive as solares, tá? A Lua, muitas vezes, alguns eclipses é o que? A Lua na frente do Sol. Ela vai fazer esse filtro. E isso é importante porque é esse filtro que vai regular a energia para chegar na Terra da forma que a Terra precisa. Então, você, entendendo o seu tamanho nesse macrocosmo, você tem que aproveitar e falar, não, o filtro, o funil, está me direcionando para uma energia de banimento. É na primavera, então eu vou banir as coisas que me amarram para que a minha primavera não chegue. Ah, é crescimento, então na primavera é excelente, então vamos multiplicar, vamos trabalhar a energia de multiplicação. Então, entender esses filtros mágicos. E assim, tem gente que fala, ai, magia planetária. Gente, a gente, mago, que colocou tudo num monte de caixinha para que as coisas ficassem mais fáceis de entender. Mas todo o cosmo, tudo, funciona de um modo só, né? O todo é mente, tudo é mental. Primeira lei do mentalismo. Então, seja na bruxaria, seja na Wicca, seja em outra vertente, seja na magia planetária, magia angelical, magia goétia, cerimonial em geral, não interessa. Os astros, eles causam grandes impactos. Gente, a Lua é capaz de levantar marés e tsunamis. Quem é você perto de um astro do tamanho da Lua? De um astro do tamanho do Sol? Então, entenda que, sim, na sua mente, você pode utilizar todo esse poder para direcionar suas vias de manifestação. Legal? Então, eu falei do dia planetário. Próximo passo é a hora planetária, né? Então, se você quer potencializar o dia planetário, você vai fazer dias e horas iguais, né? Então, dia de sol, hora de sol. De repente, você quer amplificar o dia planetário. Então, você pode fazer dia planetário, hora de Júpiter. De repente, você está fazendo todo um trabalho, o filtro, a direção da energia de banimento, hora de Saturno. E aí você vai vendo como essas confluências se amarram. E, por último, são as posições astrológicas menores. Então, é um dia de Vênus, e eu quero fazer uma magia para beleza, mas Vênus está numa posição está oposto ao Sol. Melhor não, né? Posso fazer uma magia, talvez não para beleza, mas uma magia para eliminar o peso indesejado, para eliminar uma ruga, para eliminar coisas que eu não quero na minha beleza. Por quê? As duas regências de beleza, Sol e Vênus, estão opostas. Então, eles se contrapõem e anulam a sua magia, né? Então, essas são as tabelas escalares na magia. E aí, vamos entender a roda do ano como um todo. A roda do ano ela é composta pelos 4 grandes sabás, que correspondem norte, sul, leste, oeste, e aos 4 sabás menores, que correspondem a nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Então, rapidamente eu vou entender o seguinte. Os sabás começam sempre em Samhain, que aqui é o 1º de maio, no hemisfério sul. E o Samhain, ele está diretamente relacionado ao elemento terra, porque ele é o norte, é o princípio. E agora eu vou te deixar a parte mais interessante dos 4 grandes
sabás, tá? Eles giram ao contrário. Então, o segundo sabá, que é Imbolc, ele está relacionado ao elemento água. O Imbolc, inclusive, é o sabá da amamentação, né? Do néctar mais precioso que tem, que é o leite materno. O terceiro sabá, que é Beltane, é o sabá do fogo, relacionado ao sul. E o quarto sabá é o sabá de Lamaz, relacionado à primeira colheita, também relacionado ao elemento ar, né? A primavera e Lamaz, que estão juntos, são relacionados aos quadrantes do ar, porque é preciso do ar que faça, o ar ajuda a fazer a polinização das lavouras, né? E o ar, principalmente na Europa, da onde vem essa roda do ano, o ar primaveril, né, Eurus, ele sopra de leste para oeste, limpando o céu das chuvas intensivas. Então, se esse vento primaveril demorasse a chegar, chovia demais e estragava as lavouras. Então, a gente tem todo esse trabalho que é feito pela estrutura da Terra para que tudo se autorregule. Legal? Então, eu te falei dos maiores. E assim, o que eu gostaria muito desse vídeo aqui, estou arrumando minha colinha. O que eu gostaria muito desse vídeo aqui que vocês entendessem, pessoal, é o seguinte: a Terra, ela não roda em si ao seu redor, né? Deixa eu ver o que eu vou utilizar aqui de redondo. Vou usar minha maçã. As pessoas, elas têm o conceito de que a Terra roda simetricamente. Não, a Terra é inclinada. Imagina que o cabinho aqui é a inclinação da Terra. Então, a Terra recebe a luz do Sol, né? Deixa eu ver se eu tenho um outro objeto aqui para simular o Sol. A Terra está inclinada e a luz do Sol está estática. Então, é essa inclinação da Terra, conforme ela faz as 24 horas, que dá as diferentes estações. E também a posição dela com relação ao Sol. Sendo, quanto mais próximo do Sol aqui, verão, quanto mais longe, inverno, e equidistante, sendo outono e primavera. Então, é por isso que você tem que entender que a roda do ano, o pessoal acha que é um jogo de frio e calor. Não. É um jogo de luz e sombra. No verão, eu vou estar muito próximo da luz. No inverno, eu vou estar mais distante. Isso, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos e eu morei quase na divisa com o Canadá. Então, no verão, na onde eu morei, o verão começava às 4 da manhã e ia até às 8 da noite. O inverno, quando eu morei lá, o inverno era muito interessante. O inverno começava às 4, nos dias de inverno, o sol se punha às 4 da tarde e aí começava a escurecer. Quando era 7, 8 horas da noite, já parecia meia-noite, de muito escuro. E o sol só ia nascer 7h30, às vezes 8 horas da manhã do dia seguinte. Então, é esse jogo de luz e sombra que vai determinar os sabás. Então, eu trouxe aqui um gráfico. Eu vou ver se eu ponho esse gráfico aqui na edição do vídeo para vocês. Mas eu quero que vocês entendam, tá? Pega o caderno mágico aí de vocês. Se vocês não veem os meus vídeos com o caderno mágico do lado, vocês merecem apanhar. Porque eu sempre falo isso. Pega para você anotar que você vai entender os 8 sabás da melhor forma possível nesse vídeo. Primeiro, Samhain, que é o primeiro. Ele é definido quando é a primeira vez que a noite é maior do que o dia. Então, como que foi definido esses 8 sabás? Alguém muito inteligente criou um monumento de pedras, um Stonehenge, e começou a observar a posição do Sol todo dia com relação àquela pedra angular.
Então ele foi observando que na primavera e no outono o Sol estava equidistante e não gerava sombra. E aí ele foi vendo, tá, então a partir desse dia de equilíbrio, vamos começar no outono, para entender o Sanhai. Então, no outono, está em equilíbrio, dia e noite são iguais. E agora a gente vai escurecer, ou seja, vai esfriar a Terra. Então, devagarzinho, a noite, o dia começa a ser cada vez mais curto que a noite. Então, ocorre um decaimento da luz. O Sanhai, ele é marcado de duas formas. Astrologicamente, quando no hemisfério norte, quando o Sol está a, se não me engano, 10 a 15 graus de Escorpião. Então, é onde você percebe com clareza esse decaimento da luz. E vai dar certinho o primeiro dia em que a noite é maior do que o dia. Então, a escuridão venceu a luz. Aí é o Sanhai. A morte venceu a vida. E aí tem vários significados, eu não vou ficar aqui dando trela, tá? Porque esse vídeo vai ficar grande. Aí a noite continua crescendo, porque está invernando, está esfriando, então a sombra está dominando. O Yule, que é o inverno, o solstício de inverno, é a noite mais longa, né? Inclusive no Alasca, em regiões muito ao norte, a noite chega a durar 18 horas, 24 horas, dependendo das posições astrológicas. Então esse é o Yule. Aí o que acontece? Vem passando o solstício de inverno e o Sol vem ganhando força novamente. Então vem Imbolc, onde é o último dia em que a luz do dia é menor que a noite. Então lembra que então começa agora um processo de ascensionamento do Sol. E aí vem outro equinócio, que é o Ostara, onde dia e noite são iguais novamente. E a luz vai continuar ganhando força até ter o dia mais longo do ano, que cai no próximo Sabá, Aí, depois de Ostara, eu já estava pulando um. Depois de Ostara, a luz continua ganhando força. Então, quando o dia é o primeiro dia mais longo que a noite, porque lembra que primeiro o dia supera a noite, ficam iguais, e o dia começa a crescer até chegar no verão. Então, primeira vez que o dia fica maior do que a noite, foi definido como Beltane, que é o Festival das Luzes e das Fogueiras, ou seja, o começo do calor, começo de acender o calor. Inclusive, nesse festival, se acende as fogueiras para chamar o calor, para chamar a luz, para que ela continue crescendo. Ali você alimenta a sua luz. E a luz continua crescendo até que você tem o dia mais longo do ano, que é o solstício de verão, o contrário do Yule. Yule você tem a noite mais longa do ano e no solstício de verão você tem o dia mais longo do ano. Chegou no ápice da luz. Aí você vai caindo de novo e você chega em Lammas, que é a luz adentrando a Terra. Então é o último dia em que a luz é maior que a noite, o dia é maior que a noite. E aí, depois de Lammas, você tem Mabon, que é o nosso equinócio de outono, em março para abril, aonde dia e noite são iguais e tudo se repete até o Sanhai e o ciclo inteiro se repete. Então, eu vou pôr essa imagem para vocês entenderem e vou deixar ela travada durante essa minha explicação. Então, vocês não vão ver meu rosto e vão ver essa imagem. E por que você tem que entender esse jogo de poder para tentar fechar o vídeo aqui? Porque esse jogo entre luz e sombra vai determinar o que está mais propício na sua magia. Se você está num período invernal, num período de Sanhai até Ostara,
é muito mais fácil você trabalhar com as questões sombras, as questões ocultas, as questões escuras, as questões de finalização, morte e renascimento. Se você está num período de Ostara até Lita, é hora de trabalhar seu lado luminoso. Então essas influências vão transformar a forma que você age na magia. E isso vai fazer um jogo de poder da qual você consegue direcionar a partir desse prisma mágico formado por toda essa construção para onde você quer que a sua via de manifestação aconteça. Então, por exemplo, no inverno, né, de Samhain em diante, você pode trabalhar as questões de você saber administrar o seu dinheiro. Porque o momento fala disso, é um momento de escassez, é um momento de você se recolher, de você saber controlar os seus mantimentos para você passar o inverno muito bem. Já em Ostara, é um momento de você lançar sementes, porque vai ter o verão e você vai ter a colheita em Lamaz. Então é um momento de grande produção. E essas formas, eu vou falar uma coisa para vocês que é muito interessante. Quando eu me deparei pela primeira vez com a roda do ano, eu comecei a perceber por que a maioria dos contratos da empresa que eu trabalho eram fechados em determinados períodos do ano, enquanto outros períodos era muito difícil fechar contrato. Tudo está nesse ciclo. Nós que construímos essa selva de pedra artificial que nos coloca, né, eu estou aqui gravando à noite com várias iluminações artificiais, mas é essa nossa construção material que nos tira desse ciclo natural das coisas. E é muito importante a gente voltar para esse ciclo e trabalhar, celebrar os 8 sabás é uma forma de você alinhar os seus ciclos internos e magísticos com o grande ciclo pelo qual a Terra passa em todos os anos. Perfeito? Uau! Nossa, suei para fazer esse vídeo, hein? Falei coisa pra cacete aqui pra vocês, deu praticamente 30 minutos. Eu espero que você tenha gostado. Eu deixei várias chaves mágicas, né? Então é você que tem que estar com a mente aberta para pegar aquela ideia, expandir aquela ideia na sua prática mágica. Eu espero que esse vídeo tenha feito um boom na tua cabeça e te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo de corujas. Tenho um enorme carinho por você. Confie em mim. E peço que você dê seu voto aí de confiança se inscrevendo no canal para que eu continue trazendo vídeos cada vez mais poderosos, vídeos cada vez mais interessantes para vocês nesse processo de construção mágica. Legal? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo de corujas. E antes de você ir embora, eu vou deixar 2 vídeos aqui para você expandir seus conceitos mágicos. Legal? Beijo de coruja. Fiquem com o Deus, a divindade, o demiurgo, Hecate, Orixá, Exu, Pombogira, quem você quiser, que a sua estrela brilhe sempre. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!